Muito bem, então entregamos os momentos seguintes ao professor Sicberto, que conduzirá a reunião desta noite. Boa noite a todos. Vocês não fazem ideia da alegria de estar aqui nessa igreja. E há 2 semanas atrás, quando eu estava na igreja da Lapa, também eu não fazia ideia de que estaria aqui hoje, esse final de semana. Mas antes de entrarmos aí no assunto dessa noite, eu quero só fazer uma pequena explicação geral para que se entenda o assunto dessa noite e também aquilo que nós falaremos amanhã pela tarde e domingo pela manhã também. Em primeiro lugar, qual é o meu interesse no estudo das profecias? Bom, há anos atrás o interesse era conhecer profecia porque eu gostava mesmo, né? E nesses últimos tempos, esses últimos 15 anos, porque a minha angústia pela volta de Jesus Cristo está aumentando muito. E principalmente aumentou bastante no ano 2001, novembro do ano 2001, quando numa sexta-feira nós tínhamos decidido lá na nossa casa fazer um pôr de sol, parando as atividades totalmente ali pelas 5 horas da tarde, quando o sol lá se põe 8h30, né? Eu quero dizer para vocês que aquela foi a pior sexta-feira de todas elas da minha vida. Porque isso a gente tinha decidido um pouco antes daquele dia, né? E naquela manhã nós descobrimos, não era culpa nossa, não vou entrar em detalhes porque também esse não é o assunto, mas às 9 horas da manhã nós descobrimos que estávamos sendo processados pelo Estado por problemas cometidos por outros. Vocês devem imaginar, a minha esposa chorou quase o dia todo. A dívida era bem superior ao nosso capital. Que sexta-feira, né? Ainda pensei assim, bom, quando nós tomamos a decisão, né, de fazer isso, e às 5 horas nós começamos o pôr do sol assim mesmo. Se vocês não quiserem acreditar, também não precisa, mas eu só lembrei do problema que estava nos afetando no domingo pela manhã. O problema simplesmente desapareceu. E eu quero dizer para vocês, foi o melhor sábado de todos os tempos. Nem antes nem depois teve outro. Então eu fico imaginando assim, bom, eu passei com esse problema, essa luta, 2 anos e 8 meses. E nós chegamos ao ponto eu tinha um cartãozinho que carregava no bolso para anotar as orações, porque eu orava de hora em hora, clamando a Deus para que nos libertasse, até que veio. Então nós passamos o nosso sofrimento. E agora eu fico imaginando assim, tem muita gente que sofre. E tanto para bons quanto para os ímpios, é bom que termine isso, né? É ou não é verdade? Então a minha motivação para estudar profecia depois daquela experiência é outra, ou seja, é a solução dessas coisas. Segunda coisa, eu achei importante, antes de entrar no assunto aqui, nós não vamos estudar aqui a teoria das profecias, isso eu creio que todos conhecem bem. Nós vamos para a prática. Eu não sou nem teólogo, e por favor não me chamem de pastor, porque aí estão não só me promovendo por forma um tanto ingênua, como despromovendo aqueles que são mesmo pastores. Então, nem teólogo, eu sou formado em administração e olho as profecias do ponto de vista de quem tem essa formação. E entendemos que as profecias estão se cumprindo basicamente em 4 campos. Agora no final, no campo econômico, isso a gente vai ver aqui. No campo jurídico, político. No campo militar e no campo religioso. Esse último mandando nos outros. Então, hoje, agora, nós vamos estudar aqui como é que começou essa história toda e vamos ver, ao longo de todos os tempos, uma pincelada em relação às ordens mundiais que houve ao longo de todos esses tempos, uma comparação entre
a primeira ordem mundial, o que foi antes da primeira ordem mundial, que isso é revelador para entender esses últimos dias agora, não é? A questão do poder, quem manda nesse mundo? Essa é a questão básica toda aqui. E então no final faremos uma análise dessa apresentação, aqui bastante rápida também, sobre como é que está o contexto hoje, não é? E depois teremos uma segunda apresentação, deixa eu ver bem qual é que é. A segunda apresentação é sobre o ecumenismo, ou melhor, ecumenismo e diálogo interreligioso. O que está acontecendo nesse campo? Aí que ocorrem, vamos dizer assim, os tratados, as negociações, o diálogo, etc., para resolver o problema do planeta. Que já adianto aqui desde logo. É o seguinte, em síntese, a Terra, o planeta Terra, nunca na sua história esteve tão bem preparado para fazer negócios. Fazer negócio, não tem nada errado com isso. Certo? Porém, com ganância, aí sim muda tudo. Nunca a Terra esteve tão bem tecnologicamente, cientificamente. O parque industrial, enfim, os processos de produção, todas essas coisas. Nunca estivemos tão bem preparados para produzir tanto e vender e comprar tanto como agora estamos. Ao mesmo tempo, ironicamente, também a Terra, o planeta, nunca esteve tão próximo do precipício social, econômico, político, ecológico, etc. Justamente quando nós, habitantes da Terra, conseguimos aquilo que nós sempre queríamos, que é ter condições para formar muito dinheiro, do jeito que der para fazer, com métodos lícitos ou não lícitos, a coisa está nos dizendo o seguinte: agora está terminando para vocês. E aí a solução é qual? Santificação do domingo. Isso parece um pouco ingênuo, né? É isso que resolve tudo, é? Pois é isso que eu vim explicar aqui. Resolve sim. Essa é a ideia. Aliás, na verdade são duas propostas para esse planeta. Duas. A primeira é salvar o planeta das catástrofes para termos nova ordem mundial aqui. Certo? Ou seja, fazer negócios. Não lícitos, principalmente. Né? Segunda proposta, bom, e para salvar isso, para conseguir viabilizar isto, aí vem o domingo, certo? E isso nós vamos expor com um pouquinho de aprofundamento aí. E a segunda proposta qual é? Tem um povo aí que está dizendo, ou tentando convencer o mundo de que não, isso não vai dar certo. A segunda proposta é a segunda vinda de Cristo. Está pregando isso? Ele dizendo, não tem futuro aqui não. Você é louco? Mas não tem futuro aqui. A solução é a vinda de Cristo. Aqui não tem mais. Você está, na verdade, pedindo briga. É isso. Ou seja, são duas propostas que não se suportam dentro desse planeta. Essa é a questão básica. Ou seja, não sei se entenderam até aqui, eu vou esclarecer um pouquinho. A primeira proposta, não é que é a primeira ou a segunda, eu dei uma ordem aqui que não interessa também. Ou seja, a salvação do planeta, a da globalização via a santificação do domingo, na verdade ela está sendo articulada e montada para desbancar a pregação da vinda de Cristo. Na verdade é isso.